Uma menina negra sem abrigo dança com o filho deficiente de um milionário, e acontece um milagre. Olha o que o vento nos trouxe hoje, disse com sarcasmo Victoria Whitmore, diretora do prestigiado Metropolitan Cultural Center, enquanto olhava, através do vidro escurecido do seu escritório, para uma jovem que se entretinha na praça, em frente ao centro cultural mais elitista da cidade. Zara Johnson, de 16 anos, dançava com uma graça que parecia desafiar todas as adversidades que a vida lhe tinha trazido. Os seus movimentos fluidos e encantadores atraíam pequenos grupos de transeuntes que paravam para olhar e atirar algumas moedas para o seu boné gasto no chão. Zara nunca poderia imaginar que aos 16 anos estaria a dançar na rua para sobreviver. 3 anos antes, ela ainda sonhava em ser admitida na Prestige Dance Academy, a mesma instituição que agora estava localizada no prédio onde os seguranças estavam prestes a expulsá-la. A ironia era amarga. Ela dançava melhor do que todos, os alunos que pagavam para entrar, mas sua pele negra e sua origem humilde a mantinham de fora. Chame a segurança, Victoria, ordenou a sua assistente enquanto ajeitava os óculos de marca. A atuação dela está a afugentar os nossos clientes. Temos um evento de caridade chique esta noite e não podemos permitir que este tipo de ambiente contamine o nosso ambiente. Victoria construíra a sua carreira afastando pessoas indesejáveis dos seus eventos. Para ela, a arte era uma questão de origem e conta bancária, não de talento. Ver aquela rapariga negra a dançar com técnica impecável em frente ao seu estabelecimento era um insulto pessoal. 3 seguranças corpulentos saíram do edifício e caminharam decididamente em direção à rapariga. "Ei, tu aí!" gritou o maior deles. "Para com isso. Esta é uma propriedade privada. Estou na calçada pública", respondeu Zara, parando de dançar, mas mantendo a dignidade. Ela tinha aprendido os seus direitos após tantos confrontos nas ruas. "Não estou a fazer nada de errado. Vocês estão a incomodar os nossos clientes", respondeu o segurança, chutando deliberadamente o boné dela, fazendo as moedas caírem no chão. "Sai daqui antes que chamemos a polícia." Naquele momento, um carro de luxo parou do outro lado da rua. James Patterson, um magnata do setor imobiliário, levava seu filho Marcus, de 12 anos, para uma consulta de fisioterapia. Marcus, que nasceu com paralisia cerebral, havia perdido quase toda a motivação para o tratamento nos últimos meses. "Pai, pare o carro", pediu Marcus de repente, animado, pela primeira vez em semanas, enquanto olhava pela janela para a cena. Aquela menina. Ela dança como o anjo que a mamã sempre descreveu antes de partir. James parou o carro e juntos observaram Zara a apanhar as moedas do chão, com uma dignidade que impressionou até mesmo o experiente empresário. Ele tinha passado os últimos 2 anos tentando dar sentido à sua vida, depois de perder a esposa, num acidente enquanto ela cuidava de Marcus e lutava contra uma depressão crescente. "Por que é que são tão maus para ela, pai?" perguntou Marcus com as mãozinhas pressionadas contra a janela, apesar das suas limitações físicas. O menino tinha uma sensibilidade emocional aguda que muitas vezes surpreendia os adultos, mas o que realmente chamou a atenção de Marcus foi como Zara se levantou, olhou diretamente para os guardas e sussurrou algo que os fez recuar ligeiramente, como se tivessem ouvido algo que os perturbou profundamente. "O que ela disse?" murmurou Marcus intrigado. Zara sussurrou. "Um dia, vão lembrar-se de mim e desejar ter me tratado com respeito." Mas havia algo mais nos seus olhos, uma determinação, que sugeria que não era apenas uma ameaça vazia, mas uma promessa bem ponderada. Enquanto se afastava com os seus poucos pertences, os seus olhos cruzaram os de Marcus através da janela do carro. Algo indescritível passou entre eles. Uma ligação que nenhum dos dois conseguia explicar, mas que ambos sentiam profundamente. Era como se reconhecessem como almas feridas pelo preconceito e pelo abandono. Marcus tinha passado toda a sua vida a ser olhado com pena ou desconforto por causa da sua condição. Zara tinha passado toda a sua vida a ser olhada com desconfiança ou desprezo por causa da sua cor e da sua situação. Naquele breve momento, ambos viram algo um no outro que raramente tinham experimentado como sincero: aceitação. Victoria Whitmore, que observava toda a cena da sua janela, sorriu satisfeita. "Problema resolvido",
murmurou para si mesma, sem perceber que acabara de cometer o maior erro da sua carreira. Não conseguia imaginar que a mesma rapariga que acabara de humilhar estaria dentro de algumas semanas no centro de uma reviravolta que abalaria os alicerces da sua instituição de elite. Naquele momento de aparente derrota, Zara manteve um olhar sereno que revelava algo perturbador. Ela não parecia surpreendida com a humilhação, como se já soubesse que algo assim iria acontecer e estivesse de alguma forma preparada para isso. Mais ainda, a sua calma tinha algo de calculista, sugerindo que não se tratava de uma humilhação aleatória, mas sim de uma peça de um puzzle muito maior. Enquanto se afastava, Zara passou a mão pelo telemóvel no bolso, um aparelho que parecia surpreendentemente avançado para alguém na sua situação. Por um momento, o dedo ficou parado no ecrã, como se estivesse prestes a fazer uma chamada importante. Mas então, ela abanou a cabeça e guardou o telemóvel. Ainda não, sussurrou para si mesma. Se esta história sobre preconceito e determinação tocou-te, não te esqueças de subscrever o canal, porque o que vais descobrir sobre ligações improváveis e o poder transformador da arte vai mudar completamente a tua perspectiva sobre quem realmente pertence ao palco da vida. 3 dias se passaram desde a humilhação, mas James Patterson não conseguia esquecer aquela cena. Marcus perguntava todos os dias pela menina que dançava e o empresário decidiu seguir seu instinto paterno. Sr. Patterson, isso é loucura, protestou Harrison, seu assistente, enquanto procuravam Zara nas ruas do centro da cidade. Você não conhece essa menina. Mas James tinha tomado a sua decisão. Após 2 horas de procura, encontraram Zara a dançar noutra praça. Marcus aplaudiu quando a viu e James parou o carro sem hesitar. Tu és a rapariga que dança, disse James aproximando-se dela com Marcus na cadeira de rodas. O meu filho não parava de falar de ti. Zara parou inicialmente desconfiada, mas algo no olhar sincero de James e no sorriso radiante de Marcus a tranquilizou. O teu pai parece simpático, disse ela a Marcus. Ao contrário daqueles homens maus naquele edifício chique. Eles foram cruéis contigo, respondeu Marcus com uma maturidade impressionante na voz. O papá ficou muito zangado. James fez uma proposta inesperada. Que tal jantar na nossa casa hoje à noite? O Marcus adoraria ver-te dançar no nosso jardim durante o jantar. Marcus estava completamente encantado com Zara, que adaptou os seus movimentos para que ele pudesse participar da sua cadeira de rodas. James observava com admiração enquanto o seu filho sorria, como ele não ouvia desde a morte da sua esposa. Mas, durante uma conversa privada, Zara revelou mais sobre si mesma. Onde aprendeste a dançar assim? Perguntou James. A minha mãe era bailarina, respondeu Zara, enquanto uma sombra passava pelo seu rosto. Sim. Ela ganhou uma bolsa para a Prestige Academy no mesmo edifício onde fui suspensa. Mas quando descobriram que ela estava grávida de mim, pessoas como Victoria Whitmore achavam que meninas negras não mereciam uma segunda oportunidade. James sentiu um aperto no peito. Victoria Whitmore, a diretora, a mesma mulher que destruiu os sonhos da minha mãe antes mesmo de eu nascer. A minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos e ainda se culpava por não ter sido boa o suficiente. Naquele momento, James começou a entender a calma calculada nos olhos de Zara. Esta não era apenas uma adolescente de rua, era alguém com um conto a acertar. Entretanto, Victoria Whitmore implementava medidas de segurança para manter elementos indesejáveis fora da sua instituição. Tinha contratado seguranças adicionais e instalado câmaras de reconhecimento facial programadas para reconhecer a Zara. Não podemos deixar que este tipo de situação se repita, declarou Victoria. A nossa reputação depende da manutenção de certos padrões. O que Victoria não sabia era que as suas medidas estavam a ser vigiadas. Zara não só tinha sobrevivido durante 3 anos, como também tinha aprendido habilidades que uma rapariga na sua situação não deveria ter. O tio Marcusa disse, és muito inteligente. Durante uma das suas visitas regulares à mansão, o pequeno Marcus comentou, tens o mesmo nome que um príncipe guerreiro. Zara sorriu misteriosamente. O teu tio tem razão. E os guerreiros têm sempre um plano.
Em seguida, mostrou a James algo chocante. Uma pasta com documentos, fotos e gravações sobre Victoria Whitmore, que ela tinha recolhido nos últimos 2 anos. Como é que conseguiste isto? Perguntou James enquanto folheava contratos suspeitos e dados financeiros duvidosos. Pessoas invisíveis veem e ouvem muito, respondeu Zara enigmática. Algumas são muito boas com computadores. A verdade era ainda mais impressionante. Zara tinha entrado em contato com hackers ativistas especializados em revelar injustiças sociais. A sua capacidade de passar despercebida tornou-a uma fonte valiosa de informações sobre instituições discriminatórias. Enquanto isso, Marcus fazia progressos extraordinários. A alegria das suas sessões de dança com Zara traduzia-se em melhorias motoras que impressionavam os médicos. Parece que ela é uma terapeuta natural, comentou o Dr. Williams. Os resultados são quase milagrosos. Enquanto todos comemoravam o progresso de Marcus, Zara estava ocupada com algo ainda maior. Ela descobriu que Victoria não só destruíra os sonhos de sua mãe, mas também negara sistematicamente oportunidades a dezenas de jovens talentosos, mantendo sua instituição como um clube exclusivo para a elite branca. Agora ela tinha provas. Mais ainda, tinha um plano para quando Victoria reforçasse a segurança, procurando ativamente por agitadores. Todos pensavam que Zara teria de recuar, mais uma jovem negra que sabia o seu lugar. Mas quem prestou atenção percebeu que a pressão de Victoria não a afugentou. Pelo contrário, deu-lhe a prova final da discriminação sistemática de que precisava para fazer algo que mudaria tudo para sempre. Chegou a noite do elegante evento de caridade. Victoria Whitmore não afastou Zara, mas sim lhe deu a prova final da discriminação sistemática de que ela precisava para fazer algo que mudaria tudo para sempre. Chegou a noite do elegante evento de caridade. Victoria Whitmore caminhava pelo grande salão do Metropolitan Cultural Center e recebia elogios de doadores milionários e políticos influentes. Seus anos de trabalho para construir essa rede de contactos de elite finalmente renderia a maior doação da história da instituição. Estamos prestes a anunciar uma doação histórica, declarou Victoria no microfone com um sorriso radiante de confiança. Mas primeiro, gostaria de homenagear o nosso principal doador desta noite, o Sr. James Patterson. James subiu ao palco e afastou a cadeira que Marcus tinha puxado para ele. O público aplaudiu educadamente sem saber o que estava prestes a acontecer. Muito obrigado, Victoria, começou James, com a voz a ecoar pela sala. Antes de falar sobre doações, gostaria de contar uma história sobre o verdadeiro talento versus a discriminação sistemática. Victoria sentiu um arrepio na espinha. Havia algo errado com James. Há algumas semanas, o meu filho e eu testemunhamos como uma jovem extraordinária foi humilhada pelos seguranças desta instituição. Continuou James enquanto a sala ficava em silêncio. Uma rapariga negra de 16 anos cujo único crime foi dançar de forma tecnicamente perfeita numa calçada pública. O rosto de Victoria ficou sombrio. Ela tentou aproximar-se do microfone, mas James impediu-a com um olhar severo. Mas a história fica ainda mais interessante, continuou James. Quando descobrimos que esta jovem é filha de Sarah Johnson, uma brilhante bailarina cuja bolsa foi retirada há 17 anos pela então assistente Victoria Whitmore por estar grávida. Houve um murmúrio na plateia. Victoria tentou interrompê-lo. James, isto é impróprio. Impróprio. James sorriu, amargamente. Sabe o que é impróprio? Isto. Atrás do palco, um grande ecrã desceu exibindo documentos, e-mails e gravações. A primeira imagem era uma carta de 2007, assinada por Victoria, na qual ela retirava a bolsa de Sarah Johnson, com o argumento de que mulheres grávidas não se enquadram no perfil de excelência que a nossa instituição representa. O público ficou chocado. Victoria tentou defender-se. Isso foi há muito tempo, a política mudou, nós mudamos. James pressionou um comando remoto e no ecrã apareceu uma série de cartas recentes, todas assinadas por Victoria,
nas quais ela recusava sistematicamente bolsas a jovens estudantes negros e latinos, sempre com justificações vagas sobre adequação cultural e normas institucionais. James continuou. Nos últimos 5 anos, Victoria Whitmore recusou 47 bolsas de estudo a jovens negros qualificados, enquanto aceitou estudantes brancos com notas mais baixas. A prova mais devastadora veio a seguir. Uma gravação de áudio de Victoria em conversa com o seu conselho de administração, na qual ela dizia claramente: "Temos de manter os nossos padrões. Não podemos deixar esta instituição se transformar num projeto social para pessoas inadequadas." A sala explodiu em murmúrios indignados, e os jornalistas presentes começaram a tomar notas freneticamente. Marcos agarrou o microfone da sua cadeira de rodas. "Zara ensinou-me que a dança não tem cores. Ela fez-me andar novamente, mas vocês expulsaram-na por ser negra." A simplicidade brutal de uma criança atingiu o público como um golpe. Victoria tentou desesperadamente justificar-se. "Essas gravações foram tiradas do contexto. Dediquei a minha vida à arte, à arte." A voz de Zara ecoou pela sala. Ela entrou pela porta principal, vestida com um vestido elegante que James tinha arranjado, acompanhada por 10 jovens negros e latinos, todos ex-candidatos rejeitados por Victoria. "Dedicou a sua vida a afastar a arte de pessoas como nós", disse Zara enquanto caminhava para o palco, com uma dignidade que impressionou até os maiores céticos. A revelação final foi devastadora. No ecrã, foram exibidos documentos financeiros que provavam que Victoria tinha desviado dinheiro destinado a programas de diversidade para a sua conta pessoal e acumulado mais de $500 mil em 5 anos. "Não só discriminou sistematicamente", declarou James, "como também roubou dinheiro destinado às comunidades que excluiu." Victoria afundou-se numa cadeira, percebendo que a sua carreira e reputação estavam completamente destruídas. O público que minutos antes a aplaudia, agora olhava para ela com desprezo e repulsa. "Durante 17 anos, destruiu sonhos", disse Zara finalmente ao subir ao palco. "A minha mãe morreu convencida de que não era boa o suficiente. Quantas outras mães morreram com essa culpa nos ombros?" Os meios de comunicação já estavam a transmitir ao vivo. Victoria Whitmore, racista, tornou-se um tema global em poucos minutos. "Eu sou boa o suficiente." Quantas outras mães morreram com essa culpa nos ombros? A mídia já estava a transmitir ao vivo. Victoria Whitmore, racista, se tornou um assunto mundial em poucos minutos. "Eu poderia ter me vingado cruelmente", concluiu Zara. "Mas escolhi revelar a verdade e criar oportunidades reais. A partir de hoje, este centro terá novos proprietários e uma nova missão. Arte verdadeira para todos." James anunciou que compraria o Metropolitan Cultural Center e o transformaria no Sarah Johnson Institute for Inclusive Arts, com Zara como a diretora artística mais jovem da história. Victoria foi acompanhada até a saída pelos mesmos seguranças que haviam humilhado Zara semanas antes. Seu último olhar foi para Zara, que dançava no palco, aplaudida por uma ovação de pé de um público que finalmente compreendeu o que era a verdadeira excelência. À medida que as revelações se acumulavam e as máscaras caíam, uma nova realidade tomava forma na sala, como uma sinfonia que, após anos de notas dissonantes, finalmente encontrava a sua harmonia, provando que a verdadeira grandeza não tem cor, classe social ou limitações impostas por aqueles que temem o talento autêntico. 6 meses após a noite que destruiu Victoria Whitmore, Zara Johnson estava no palco principal do agora renomeado Sarah Johnson Institute for Inclusive Arts, onde conduzia um ensaio com 50 jovens de todas as origens étnicas e classes sociais. O seu programa de bolsas integrais atraiu talentos de todo o país e transformou a instituição novamente num ponto de referência mundial para a inclusão artística. Zara instruía com emoção enquanto a sua voz ecoava na mesma sala onde fora humilhada. A arte não conhece fronteiras. Marcus Patterson, agora com 13 anos, estava sentado como sempre na primeira fila, não mais numa cadeira de rodas, mas apoiado em muletas especiais. O seu progresso foi tão extraordinário
que faculdades de medicina estudaram o seu caso como uma revolução nas terapias baseadas na conexão emocional e na arte. Durante um intervalo, ele exclamou: "O meu pai disse que recebeu outra proposta para dar palestras internacionais." Ela sorriu. Em 6 meses, ela se tornou uma das figuras mais respeitadas na luta contra o racismo institucional. Harvard, Oxford e a Sorbonne disputavam as suas palestras. O documentário The Dancer Who Changed Everything foi nomeado para um Oscar e vendido para 47 países. Na cidade, Victoria Whitmore abriu mais uma carta de rejeição para um emprego como recepcionista numa escola de dança nas proximidades. Nenhuma instituição cultural, educativa ou mesmo comercial queria associar o seu nome a ela após o escândalo. A sua carreira de 30 anos foi destruída numa noite e o seu currículo tornou-se radioativo no mercado de trabalho. O apartamento, de um quarto onde agora vivia, uma fração minúscula do tamanho da sua antiga mansão, era tudo o que lhe restava depois de pagar milhões de dólares em multas e devolver cada centavo do dinheiro desviado. Até a sua família se afastou dela, envergonhada pela vergonha pública. Durante o julgamento que se seguiu à revelação pública, o juiz declarou que não se tratava apenas de um caso civil, mas de um crime de apropriação indevida de fundos públicos destinados à integração social, um crime federal agravado por motivos racistas. Victoria tinha perdido literalmente tudo: o emprego, a reputação, a casa, as relações, a conta bancária e até o direito de trabalhar na educação ou na cultura, em qualquer função durante os próximos 10 anos. Até os seus antigos colegas da elite cultural atravessavam a rua para a evitar e fingiam não a reconhecer. James Patterson observava da janela do seu novo escritório no instituto enquanto Zara dava aula para uma turma de 30 crianças com necessidades especiais. O programa que ela criara, inspirado por Marcus, já oferecia educação gratuita a 400 crianças, e havia uma lista de espera de outros estados. O Sr. Patterson disse ao seu assistente Harrison: "O produtor da Netflix está aqui para discutir a série baseada na sua história. Diga-lhes que a realizadora Zara é quem deve decidir sobre os direitos." James respondeu sorrindo: "Esta sempre foi a história dela, não a minha. Eu apenas tive a sorte de estar no lugar certo para ajudar." Durante uma entrevista ao vivo na CNN, assistida por 12 milhões de pessoas, Zara foi questionada sobre sua transformação relâmpago de adolescente sem teto a diretora de uma das instituições culturais mais respeitadas e influentes do mundo. "Eu poderia ter respondido aos preconceitos com ainda mais preconceitos", explicou ela com uma serenidade que contradizia sua idade. "Eu poderia ter revidado com crueldade, destruição pessoal ou até mesmo violência, mas percebi que a melhor vingança não é destruir aqueles que te magoaram, mas construir algo grande e transformador, para que eles percebam o quanto perderam ao te subestimar." O repórter perguntou especificamente sobre Victoria Whitmore, e se Zara sentia satisfação com a sua queda. "Ela tentou apagar-me da história, mas acabou por ser apagada pela história que tentou controlar", respondeu Zara sem qualquer amargura, na voz. "Tenho pena dela por ter vivido toda a sua vida convencida de que valia mais do que as outras pessoas, simplesmente por ter nascido com privilégios. Agora compreende tarde demais que o valor humano não pode ser comprado nem herdado." Marcus, que participou na entrevista com Zara, acrescentou com uma sabedoria surpreendente para a sua idade: "Zara ensinou-me que, quando alguém nos trata mal, temos 2 escolhas fundamentais: tornar-nos como eles ou tornar-nos infinitamente melhores." Ela não só escolheu tornar-se melhor, como redefiniu o conceito de excelência. O programa terminou com imagens inspiradoras de centenas de jovens negros, latinos, asiáticos e deficientes, que agora têm oportunidades que Victoria lhes negou sistematicamente durante décadas. Muitos já tinham sido admitidos na Juilliard, na Royal Academy of Music e noutras instituições de renome mundial que antes eram inacessíveis para pessoas como eles. A câmara focou-se num enorme mural à entrada do instituto. Uma fotografia da mãe de Zara, Sarah Johnson, com as palavras: "O talento não tem cor, classe
ou limitações. Apenas corações abertos para o reconhecer. Naquela noite, Victoria assistiu sozinha à entrevista em seu pequeno e sombrio apartamento, bebendo vinho barato diretamente da garrafa. Por um momento, ela viu claramente o que poderia ter sido se tivesse escolhido usar sua posição privilegiada para incluir as pessoas, em vez de excluí-las para construir pontes em vez de muros. Mas era tarde demais. Sua vingança se voltara contra ela de forma irreversível. Zara, por outro lado, estava na sua nova casa, um imóvel modesto, mas acolhedor, que James a ajudara a comprar. Junto com ele e Marcus, ela fazia planos para expandir o Instituto para Los Angeles, Chicago e Atlanta. Aos 17 anos, ela transformara a sua dor num objetivo, a sua exclusão em inclusão radical e a sua humilhação em inspiração para dezenas de milhares de jovens em todo o mundo. Vocês ouviram? Perguntou Marcus enquanto ele e Marcus para expandir o Instituto para Los Angeles, Chicago e Atlanta. Aos 17 anos, ela transformou sua dor em um objetivo, sua exclusão em inclusão radical, sua humilhação em inspiração para dezenas de milhares de jovens em todo o mundo. Sabem qual foi o maior erro da Victoria? Perguntou Zara, enquanto analisavam os contratos para as novas filiais do Instituto. Qual foi? Perguntaram James e Marcus ao mesmo tempo, sempre curiosos pelas reflexões profundas da jovem mulher. Ela pensava que me conhecia como eu era na superfície. Nunca poderia imaginar que uma menina negra sem abrigo teria a inteligência, as conexões e, acima de tudo, a força emocional para derrotá-la em seu próprio terreno e transformar essa vitória em algo que beneficiaria milhares de outras pessoas, como eu. A verdadeira vingança de Zara não tinha sido humilhar Victoria em público, mas provar de forma definitiva e irrefutável que o talento, a dignidade e o valor humano não dependem da cor da pele, da classe social, da origem familiar ou da conta bancária. Ela transformou o centro cultural que a rejeitou brutalmente no símbolo mais poderoso e respeitado de inclusão, excelência artística democrática e justiça social no hemisfério ocidental. 3 anos depois, Victoria Whitmore ainda vivia, sozinha e trabalhava a tempo parcial numa loja de departamentos enquanto Zara estava na capa da revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. O instituto tinha se expandido para 12 cidades e já tinha mudado a vida de mais de 10.000 jovens. Victoria tentou apagar Zara Johnson da história, mas acabou por ser completamente apagada por ela. Zara aprendeu que a melhor vingança não é retribuir o mal que lhe foi feito com mais mal, mas alcançar um sucesso tão extraordinário e transformador que os seus inimigos percebam que, ao subestimá-la e tentar destruí-la, perderam para sempre a oportunidade de estar do lado certo da história e da humanidade. Do lado certo da história e da humanidade,